Bem-vindos a mais um PatiCast. E hoje nós vamos falar sobre publicidade e propaganda. E nós estamos recebendo Emily Ramos. Bem-vinda, Emily. Olá, tudo bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui participar. Ah, que ótimo. Obrigada a você pela sua disponibilidade, porque é muito importante esse momento a gente levar esse tipo de informação para quem está nesse momento de escolha, né, Emily? Sem saber o que faz, em dúvida do que vem depois da graduação, o que a graduação vai me oferecer. Então, é muito importante a gente levar essa informação para poder esclarecer para todas as pessoas que às vezes já têm pensado em publicidade. Então, assim, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade. Emily, antes da gente começar, eu gostaria que você contasse pra gente como que foi o seu processo de escolha. Quando você decidiu fazer publicidade, como que foi? Então, Paty, eu decidi no último ano do ensino médio. Na verdade, eu pensava antes em muitas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu gostava de todas as áreas. Então, assim, eu já pensei em direito, arquitetura, ah, teatro, já pensei várias coisas. A única coisa que eu nunca pensei muito foi área da saúde, porque eu não tenho muito jeito, então, assim, acho que foi a única área que eu realmente nunca cheguei a pensar nada do tipo, mas do restante, todas eu pensei, todas eu explorei. Eu tinha muita convicção de fazer arquitetura. E aí quando teve um determinado momento do ensino médio, a gente tinha um projeto, lá na escola, onde teria um curso junto com o ensino médio. Então tinha as opções, eu não me lembro todas, mas acho que tinha comunicação e tinha administração. É uma espécie de curso profissionalizante. Certo. E aí eu tinha decidido que ia ser administração. No dia que era realmente o dia de fazer a escolha, de optar, aí teve uma palestra explicando, e na hora que eu vi, assim, a palestra falando sobre comunicação, sobre aquele universo, eu mudei de ideia na hora. Eu falei: "Não, vou fazer isso", tanto que eu saí de casa para fazer a inscrição em um e voltei com a inscrição feita em outro. E aí, dentro desse curso que a gente fazia lá de comunicação, os professores levaram a gente na faculdade de publicidade, que aqui em Montes Claros é a Unifip-Moc, né, e a gente foi lá para conhecer o curso, né, então eu conheci os laboratórios, alguns professores falaram para a gente como que funciona, a gente viu de perto algumas matérias, eles lá, em atuação no estágio, né, que tem durante o dia, e eu falei: "Não, escolhi meu curso". É isso. Foi ali que eu escolhi o meu curso, exatamente. Ah, que bacana. E olha como que é importante essa visita que é feita, né, nas Sim, universidades, explorar mesmo esse universo para você saber um pouquinho mais o que é esse curso. E aí, igual você falou, você já tinha pensado em várias outras coisas, mas de repente alguma coisa dentro de você tocou e falou assim: "É esse, Emily". E às vezes as pessoas não estão atentas a esse sinal, né, a perceber com isso. clareza. A gente fica preocupado com tantas outras coisas, são tantas coisas que preocupam. "Ai, meu Deus, mercado de trabalho". Claro que a gente tem que preocupar com o mercado de trabalho, a gente vai inclusive Sim. falar, né, sobre isso, mas sempre tentar conciliar aquilo que eu gosto, aquilo que me toca, com as possibilidades. Sim, e o que que é o grande segredo da coisa, né, Paty? É porque muitas vezes, principalmente falando de jovens, né, adolescentes, a gente escolhe a nossa profissão, a nossa formação muito jovem. A gente não se conhece. E a gente também não conhece o mercado, as profissões. Por exemplo, antes de eu ir até lá e conhecer, eu achava que publicidade era uma coisa totalmente diferente. Eu associava com jornalista, com repórter de televisão, que na verdade é jornalismo, né, é bem diferente. Na minha cabeça era a mesma coisa. Então eu pensava: "Ah, não quero, porque é muito sério, eu vou ter que ficar lá escrevendo reportagem e tal, e lá aí tem um acidente, eu vou ter que ir lá cobrir o acidente". Eu não gostava, né, desse tipo de coisa. Aí eu já falava: "Não, eu não quero". E aí quando eu fui lá que eu fui ver que é outra coisa, não tipo assim, não tem nada a ver, né. Então, falta muito, inclusive as escolas e os educadores precisam dar esse olhar, mais atento para o adolescente, principalmente quem está no ensino médio, por exemplo, não só para ensinar a matéria que ele vai precisar para o Enem ou um vestibular, Uhum. mas ensinar realmente o que está esperando ele. Como são as áreas profissionais, o que é mais ou menos cada profissão, o que é que ele pode escolher.
Uhum. Porque muitas vezes, a pessoa não se interessa por nada, na verdade, é porque ela nem conhece muito bem. Por falta de É. conhecimento, E né. e muito muito também por estereótipos que existem. Isso, Por exemplo, tem um psicólogo, aí a pessoa vê o psicólogo e acha que o psicólogo vai formar e sempre vai, prestar ali a sessão de terapia, né, ficar sentado ouvindo a pessoa. Mas o campo é muito grande, um sim. psicólogo pode fazer muitas outras coisas. Isso. Um podcast, inclusive. É isso aí. Muitas outras coisas, né. Então, assim, acaba que a visão fica muito estereotipada e Uhum. isso impede a pessoa de conhecer melhor a profissão e, de repente, ver que aquilo ali tem tudo a ver com ela. E existe um Exatamente. um um futuro ali para ela dentro daquilo. Exatamente. E é muito importante, você colocou um ponto, assim, fundamental, porque muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o conteúdo que vai ser cobrado para fazer, né, as provas de admissão numa faculdade, e se esquece um pouco de trabalhar esse outro lado, que é o autoconhecimento. Então, assim, a base da orientação profissional, que foi o que me levou a criar o podcast, né, foi meu trabalho de psicóloga com orientação profissional, é que a base da orientação profissional ela é o autoconhecimento e o conhecimento das profissões. Sim. Para você ter uma ideia, é até um pouco, constrangedor, né, mas já tem tanto tempo, hoje eu posso contar. Eu venho de escola pública, né, então a gente sabe que infelizmente existe ainda um déficit de atenção em relação a algumas coisas nesse sentido. E aí quando eu fui fazer o pré-vestibular, e aí chega naquele início, né, e o professor pergunta, né: "Quem é de cada área, que é a área que vocês vão tentar e tal". E eu achava que humanas era biológicas, entendeu? Assim, eu confundia, porque era humanas, eu associava corpo humano, então eu achava que era saúde. Sim, e são dúvidas, às vezes, que hoje você olhando para trás, parece simples, parece hoje você pensa assim: "Nossa, eu achava que era", mas isso é real. Muitas Uhum. vezes as pessoas desconhecem até mesmo o campo que aquela profissão que tem pensado está inserido. Então, assim, é necessário mesmo uma atenção, porque a gente quer que seja uma escolha leve, tranquila e assertiva. Para a Sim. pessoa poder trilhar um caminho, com uma realização profissional, mas também uma realização pessoal, Sim, né. porque assim, é claro que a gente, quando a gente escolhe a nossa profissão, a nossa formação, a gente não é obrigado a seguir naquilo para o resto da vida, né. Não significa que, eu formei lá em 2016, eu entrei na faculdade de publicidade, eu tenho que ser publicitária até o resto da minha vida. Não significa isso. Mas é óbvio também que a gente não quer ser aquela pessoa, né, que inicia um curso: "Ai, não é isso que eu gosto". Aí inicia outro: "Ai, não é isso que eu gosto", porque o tempo vai passando e Isso. a gente vai se sentindo frustrado, Sim. né. Por mais que a gente entenda que é normal a gente, Uhum. ver que aquilo ali não Muitas é vezes pra não se gente mudar. identificar, né. É normal, pode acontecer, mas no Uhum. fundo ninguém quer. Isso. Ninguém quer A ficar gente quer que dessa a escolha, forma. por isso que a gente trabalha a orientação profissional Exatamente. para poder a pessoa fazer essa escolha, né, já certa, né, e Sim. ser feliz. Mais assertiva, né, que Isso. ela não vá com a mesma profissão até o restante da vida dela, mas que pelo menos ela atue ali por muito tempo, né, porque às vezes dentro daquilo mesmo ela vai descobrir outras formas de usar aquilo, mas se ela conseguir pelo menos atuar, construir uma carreira para ela, né, naquilo ali, já é mais satisfatório do que a pessoa ficar, às vezes, vários anos, né, às vezes gasta 10 anos trocando de faculdade em faculdade, procurando onde que se encaixa. Sim, não é um caminho que não possa ser feito, mas muito melhor se você já entra no caminho e segue, Exatamente. né. E me conta aqui um pouquinho, como que foi sua graduação, Emily? Aí você decidiu, falou: "Vou fazer publicidade", aí você entrou na faculdade. Como é que foi sua graduação? Era o que você esperava? Conta aqui pra gente um pouquinho. Assim, a faculdade em si era o que eu esperava, né, o mercado de trabalho que não é tão, né, eu acho que na publicidade o nosso choque maior tem cursos que as pessoas têm um choque na faculdade. Eu costumo falar que na publicidade acho que o nosso choque não é na faculdade, o nosso choque é no mercado de trabalho, né, porque é uma faculdade que muito é muito interessante, principalmente para quem gosta da área, é muito prática, é muito interativa, então, assim, não é cansativa, não é maçante, eh, a gente durante a faculdade tem a oportunidade de trabalhar muito com o nosso viés criativo, talvez até mais do que no mercado, né.
Então, assim, a faculdade realmente foi o que eu esperava. É claro que não foi, assim, perfeito, né, eu tive vários problemas, várias questões, vários momentos em que eu pensei: vou fechar, não vou mais continuar, não vou mais fazer isso", mas a gente vai superando, né. Eu ficava muito naquela também: "Ah, não, já comecei. Não, já estou no quarto período, vou continuar. Ah, já passei da metade, vou terminar". E acabou que eu terminei. Nunca pausei e consegui terminar, graças a Deus. Eh, a faculdade, a gente na publicidade, a gente tem um início muito teórico e depois uma parte muito prática. O que é que muda em relação a outros cursos? Né, pelas grades de outros cursos e pela conversa que a gente tem com outras pessoas, né, até a nossa parte teórica é prática. Entendi. Na publicidade é isso, sabe. A gente, por exemplo, tem cursos que o pessoal fala que desanima no primeiro e no segundo período, né. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes eles vão fazer um curso e acha que eles já vão iniciar desde do da primeiro período ali, tendo contato exatamente com a matéria Já do vão colocar a curso. mão na massa, É, né, já e vai às vezes vem umas coisas assim, teoria do não sei o que lá, teoria da história, e fica naquela coisa que não tem muito a ver com a prática, né. E no nosso curso não, a gente é bem prático desde o início, né, desde os primeiros semestres, a gente já tem muita análise de campanha, que é o que encanta todo mundo que quer entrar nessa área, geralmente é a parte de analisar campanhas publicitárias, né, que a gente acha incrível, acha mágico. Então já tem essa parte desde o início. entendi. E aí, você comentou que tem essa questão em relação ao mercado de trabalho. Comenta pra gente. Então, Paty, o que que acontece? Eu até falo, né, até hoje eu acho engraçado, né, e falo, quando eu entrei eu achava que eu ia fazer faculdade, que eu ia formar, que eu ia dirigir comerciais de televisão e tal, assim, é uma visão muito glamurosa que a gente tem às vezes da publicidade, e até as pessoas de fora têm, porque a gente percebe nas perguntas que elas fazem pra gente e tal, as pessoas meio que têm uma visão glamurosa. Mas na prática não é bem assim, porque a gente tem que pensar que o mercado é enorme, gente, não cabe todo mundo fazendo comercial de televisão, né. Então, às vezes, a gente, tem que ir para outras áreas, né. Muitas vezes, por descobrir aptidão em outras coisas, às vezes pela demanda do mercado, às vezes pelo local em que a gente está inserido, né, e pelas oportunidades que às vezes a gente vai tendo, né, ali no decorrer da faculdade e no recém-formado, às vezes a gente tem oportunidades e elas nos levam para outros caminhos, então a gente vai para outro foco. É ruim? Não, não é ruim, é simplesmente é uma realidade diferente das expectativas, né, que a gente criou. E tem um problema, é uma grande discussão, né, no meio da publicidade, da propaganda, do marketing, que é a gente tem um mercado não regulamentado. Então, isso é bom para o profissional não formado, mas para o profissional formado é ruim. Não é que atrapalha mesmo a gente de atuar, porque assim, o profissional quanto mais qualificado ele for, né, melhor ele vai se posicionar dentro do mercado. Mas a gente acaba vendo muitas situações negativas que acabam manchando muito a nossa profissão, e que muitas vezes a gente vai ver e foram geradas por pessoas que não estudaram para aquilo, sabe, que não se capacitaram para aquilo, e estão fazendo coisas aleatórias, coisas Uhum, que muitas vezes ela não sabe nem a justificativa, nem o porquê que ela está sim. fazendo, só sabe que ela está fazendo. Então sim, isso é uma coisa que às vezes desanima a gente, às vezes chateia, às vezes a gente ter que competir com uma pessoa que não é especializada na área e ela está fazendo, então muitas vezes ela vai fazer o quê? Ela vai ofertar por um valor que é muito abaixo do mercado, e aí você perde um cliente para aquela pessoa por valor, porque talvez o cliente no início, quando ele começa a investir em publicidade, em marketing, ele não entende tanto. Então ele não tem, às vezes, dimensão que aquela pessoa não é tão capacitada. Ele Entendi. vai lá nela, porque é mais barato. Só que depois que ele começar a ver que tá dando errado, digamos assim, ele vai procurar alguém mais especializado. Só que aí você vai pegar um cliente para resolver problema. Uhum. Você pega um cliente para resolver pepino, né. Sim. Então, assim, são situações, às vezes, que realmente a gente ter que ficar nessa briga, digamos assim, com o profissional,
é menos qualificado, se desanima e às vezes faz a gente pensar assim: "Nossa, ai, acho que eu vou fazer uma transição de carreira, acho que eu vou mudar de profissão", porque realmente tá complicado o mercado. Mas é aquela coisa também, né, o mercado da comunicação, ele cresce cada vez mais, ele tem se reinventado muito, então, com jeitinho, cada um acha seu lugar e a gente consegue conviver todo mundo junto. Isso. E é igual você falou, né, cada pessoa vai ter sua qualificação, né. Claro, uma pessoa que fez a faculdade de publicidade, propaganda, ela tem todo um embasamento teórico, toda uma fundamentação em cima do que ela quer alcançar, né, Sim, o que ela quer levar com aquele trabalho, seja um projeto, hoje em dia com as redes sociais, Instagram, acredito que tem um campo bem favorável, né, dentro dessas plataformas. sim, Então, acredito sim que o profissional qualificado sempre vai ter o seu lugar. sim. Por mais que às vezes a gente esbarra, e não é só na publicidade, né, mesmo em outras profissões, eh, que tenham profissionais que foram formados, na mesma linha, com o mesmo curso, e às vezes um se especializou mais, outro se especializou menos, mas que mesmo que se especializaram, da mesma forma, a gente percebe que tem profissionais que são mais qualificados, que imprimem mais um jeito de fazer aquilo ali. E que nem Sim. sempre são reconhecidos por isso, e às vezes faz com que o cliente busque, né, por Uhum. valor, igual você falou mesmo. Mas aí vai de cada profissional saber, né, o seu valor e o seu lugar, e no final o resultado vem. E foi o Sim. que você falou, muitas vezes essa pessoa não vai ver o resultado, pena que você vai ter que entrar na vida dessa pessoa, desse cliente, para começar a resolver um pepino. É, Mas ele vai perceber como que foi resolvido esse pepino e que agora, da agora para frente, talvez mude essa mentalidade de buscar, qualidade. sim. É porque o mercado da publicidade, ele é muito da gente ter que também, ensinar. É muito não é só prestar o serviço, é ensinar. Porque para a pessoa investir, ela precisa entender a necessidade, ela precisa entender como funciona. E para isso existe um nível de consciência. É como se também ela estivesse na escola. Por exemplo, um empreendedor iniciante acabou de abrir o negócio dele, talvez ele não vai entender tanto as vertentes da publicidade, a importância daquilo ali, como uma pessoa que já está há anos no mercado com uma empresa muito maior, já fez vários investimentos, então ela já sabe o retorno que tem e o retorno que não tem naquilo ali. Então, é como se você tivesse sendo também um pouco professor, um pouco mentor daquela pessoa. Quando você recebe uma pessoa que está fazendo o investimento dela em marketing, pela primeira vez, é como se ela estivesse ali no ensino fundamental. Aí daí um tempinho ela, né, depois vai caminhando, aí vai para o ensino médio, né, e depois ela vai se tornando um cliente mais graduado, digamos assim, tem muito isso. Então o cliente também tem que apropriar desse conhecimento, porque não depende só de quem está prestando, né, esse serviço, depende muito do cliente fazer a parte dele. Exatamente, Isso. exatamente, depende muito disso. Dele fazer a parte dele, saber que ele tem que participar, né, que tem, responsabilidades que vão ser dele, ele não pode delegar, 100%, e também até para ele saber para ele, por exemplo, escolher investir. Porque, por exemplo, se você chegar para uma pessoa que está iniciando e ela não tem muita noção do que é o marketing, do retorno que aquilo vai trazer para ela, e você falar que um serviço vai custar, por exemplo, hã um ticket mais alto, né, 10.000, 20.000, 30.000, a pessoa vai falar: "Não, Uhum. você tá louca", Sem analisar entendeu? o que vem com esse Exatamente, investimento, porque ela né. não tem tanto conhecimento da área, Uhum. então ela acha que é só, por exemplo: "Ah, eu vou investir em publicidade, o que é que vai ser a sua publicidade? Eu vou fazer posts no Instagram agora", e ela acha que é aquilo ali, Pronto. acabou, pausou, Uhum. sabe. Então muitas vezes ela não tá pronta, né, ela não tá madura ainda, pra fazer um investimento maior, para contratar um serviço maior. Emily, e você podia falar para a gente um pouquinho de como são as especialidades dentro da publicidade? Conta para a gente como que é. Tá, beleza. Na verdade, Paty, acho até uma curiosidade, né, para trazer para vocês, é que a publicidade, ela já é tecnicamente uma sub-área.
Muita gente não sabe, né, mas na verdade, antigamente, o curso era comunicação social, e de comunicação social saíam jornalistas, saíam publicitários, saíam, o diretor de cinema, era tudo uma coisa só. E aí isso foi se subdividindo. Então a comunicação social, ela subdividiu em publicidade e propaganda, em jornalismo, em algumas instituições tem o audiovisual, outros chamam o audiovisual de cinema, né. Então foi se subdividindo. O marketing também tem, porque às vezes a pessoa acha que publicidade e marketing é a mesma coisa, mas não, também tem, a faculdade só de marketing, tá. E tanto que, em algumas universidades até se estuda junto, mais ou menos o que fazem muitos cursos de engenharia. A pessoa estuda comunicação, junto, ali os primeiros períodos e depois, de determinado período, aí vai cada um para a sua área de escolha, né. Uns vão para a publicidade, outro vai para o marketing e faz essa divisão. E dentro da publicidade e propaganda, aí a gente tem também os profissionais indo para muitas áreas e muitas vezes eles vão, se misturar de certa forma com os profissionais de outras áreas. Dentro da publicidade a gente tem principalmente, o assessor de comunicação, né, e aí vem uma diferença que o assessor de imprensa, ele é jornalista e o assessor de comunicação, ele é publicitário. Pelo menos é assim que o mercado direciona na Uhum. maioria das vezes, claro que pode haver exceções. Então a gente tem a assessoria de comunicação, a gente tem a pessoa que pode ir exatamente para a publicidade, que é para questões de campanhas publicitárias mesmo, campanhas comerciais. A gente tem também os profissionais que vão trabalhar com a propaganda, que já é mais voltado para a promoção, do que não é venda. Então, assim, são profissionais que muitas vezes vão trabalhar com ONGs, com, campanhas de idealismo, e tem também o pessoal que vai para o audiovisual. E aí, igual eu falei, às vezes eles se misturam, porque em determinadas regiões tem a formação, por exemplo, em audiovisual ou chamada de cinema. E aí só que em muitas regiões não tem, que é o caso, por exemplo, da nossa. Aqui em Norte de Minas a gente não tem. Então, geralmente as pessoas aqui que trabalham com audiovisual e são formadas, são pessoas que vêm, do mercado publicitário, que vêm da publicidade. Então, Emily, como você colocou para a gente, a publicidade já é, né, uma divisão, né, do curso de comunicação social. E aí também tem essas outras especialidades que a pessoa pode estar fazendo. E você colocou para a gente isso muito bem explicado, porque eu acho que é super importante da pessoa entender. E quais características que você avalia? Eu imagino que criatividade a gente não precisa nem falar, essa é básica, né, mas para uma pessoa fazer publicidade, ou qualquer uma dessas outras especialidades que você comentou, quais são as características necessárias que essa pessoa tem que ter? Eh, Bom, Paty, na verdade, igual eu falei, a publicidade, ela vai ter muitas áreas. Então, assim, para cada área em que a pessoa se especializar depois da faculdade, ela vai precisar de características diferentes, né. A gente fala assim, o que que vai se destacar? Gostar de comunicação. E gostar de comunicação pode ser de várias formas. A pessoa pode gostar de trabalhar com comunicação, mas ela pode ser de bastidores. Ela não precisa necessariamente ser o comunicador ali que aparece, que se mostra, mas ela também pode gostar de se comunicar. Ela tem que gostar desse mercado, tem que gostar, de muito de simbologias. Acho que isso ninguém fala, as pessoas não comentam muito, mas é uma pessoa que tem que gostar de simbologias, sabe por quê? Porque quando é para qualquer forma que a gente for pensar em publicidade, em divulgar algo, a gente sempre vai pensar em símbolos para transmitir aquilo. Seja com o objetivo de venda ou não, a gente sempre vai ali ter símbolos, compondo uma mensagem. A mensagem ela é feita por símbolos, não só por palavras. Então, se a pessoa gostar, ela tiver um gosto, uma curiosidade por encontrar sentido em coisas que não têm um sentido tão óbvio, é o curso exato para ela, ela vai gostar. E eu acho legal também a gente falar sobre essa questão da criatividade. Como você falou,
É muito bom ter criatividade, é importante, claro, mas eu vejo também que existe um estereótipo muito grande sobre criatividade. As pessoas esperam criatividade, aquela pessoa que está o tempo todo, tirando uma ideia da cartola, Tipo né, assim, vai sair mágica, né. é, e não é assim, gente, não é assim. Primeiro que todo ser humano é criativo, né, só que a gente tem criatividades em áreas diferentes, né, tem criatividade, na mecânica, na resolução de conflitos, na comunicação, eh e muitas vezes eu vejo algumas pessoas que, por exemplo, eu já ouvi de amiga falando assim: "Ah, eu acho muito legal esse curso, eu queria muito fazer, mas eu não sou criativa, então eu nem invento". Mas não é assim, gente, você não precisa ser, assim, fora da caixa, 100% criativo. Primeiro porque hoje tem muitas ferramentas, né, a gente tem muitas referências e não tem como a gente querer também inventar a roda. A gente sempre vai se basear em alguma coisa, pra fazer o nosso. E também porque são muitas áreas. Por exemplo, hoje quem trabalha como analista, muitas vezes ele não precisa tanta criatividade, porque é uma pessoa que vai trabalhar muito com dados, com monitoramento de informações, então, necessariamente não tem por que ela ter esse tipo de criatividade, né, Uhum. ai, criar frases, ai, criar música, criar não sei Não o tem que ter quê. essa preocupação: "Nossa, eu vou ter que criar o tempo inteiro", até porque o Exatamente. processo criativo, claro que a pessoa tem que ter a criatividade, não só na publicidade e propaganda, em todas as profissões, porque Sim, você vai reinventando. Quando a gente fala de publicidade, realmente remete pra gente porque a gente vê tanta coisa, assim, criativa, até mesmo essa questão aí dos símbolos que você colocou, a pessoa precisa de uma criatividade para poder achar um significado, onde não tem para outras pessoas, mas para ela vai ter. E a gente vê muitas, propagandas mesmo, só o símbolo já passa toda a mensagem. Então, assim, em determinada especialidade, talvez essa criatividade seja mais necessária, não o tempo todo também, em outras nem tanto. Igual a comunicação que você falou, porque geralmente a gente pensa, a pessoa, né, da publicidade é uma pessoa que gosta muito de se comunicar, mas vai ter sempre aquele, vamos falar, aquele trabalho dentro da publicidade onde que a pessoa não vai ter que estar se comunicando o tempo inteiro. sim, Talvez ela vai só, levar, né, a esse conhecimento para outra pessoa estar comunicando. E isso é interessante da gente falar, porque é igual você falou, existe, né, esse estereótipo mesmo. E é. mesmo para quem tem essa criatividade, como eu falei, não é uma coisa o tempo todo que você vai sair tirando ideia da cartola. E o processo criativo para cada pessoa acontece de uma forma diferente. Tem pessoas que precisa de estar num ambiente tranquilo e de repente, pum, vem. Sim, Já tem pessoas que se está naquele ambiente agitado e aí consegue. Então assim, perfeito, exatamente, é cada bem diferente. pessoa vai ter o seu processo criativo no seu momento também, Sim. né. Mas realmente as pessoas pensam que tem que ter criatividade toda hora, o tempo inteiro, É. e não é Não é assim. assim. E muitas vezes a gente se comunica de outras formas, né. Quando a gente fala em gostar de se comunicar, a gente pensa muito por exemplo, a gente aqui conversando, mas essa não é a única forma de se comunicar, né. Um profissional, por exemplo, que faz fotografia, ele se comunica através das fotos dele, e Um ele não pintor, necessariamente precisa falar, né. Quando a gente tá, por exemplo, se a gente se especializar em redação publicitária, você vai ficar ali quietinho na sua sala, escrevendo um roteiro para um comercial de televisão, escrevendo uma campanha para um informe, né, numa revista publicitária, por exemplo. Então não necessariamente você está perto de pessoas, se comunicando o tempo sim, todo com elas, mas você está escrevendo ali. Quando você lê depois aquilo publicado, né, feito ali aquilo que você fez, né, aí você sente que você se expressou de alguma forma, que aquilo sim, que você a sua concepção está no mundo, ali para as sim. pessoas, então E é uma comunicação. a comunicação não é só verbal, a Exatamente. comunicação não é só escrita, muitas vezes a comunicação é até corporal, dependendo, né, da forma como você se posiciona. Então, nós, os seres humanos, estão se comunicando o tempo todo, né. Sim, exatamente. E fala pra gente um pouquinho de como que é a sua atuação. Hoje eu trabalho mais voltada para o marketing, hã, eu tenho uma agência de marketing para empreendedoras, ela é mais voltada para empreendedoras. Hoje a gente trabalha muito com o digital. Então, assim, também a gente desenvolve ações offline, né, offline que a gente fala é quando é, por exemplo, uma ação num ponto de venda, um box que a pessoa vai fazer,
por exemplo, um folder, um panfleto, né, são comunicações offline. Mas o principal hoje, e acredito que não só para mim, mas para quase todos os profissionais, realmente é o digital. Então a gente trabalha muito com o posicionamento através das redes sociais, com as campanhas de venda no digital, ações de venda no digital, e aí isso vai envolver outras questões que a gente tem lá, que é a fotografia, o audiovisual, né, captação de vídeos, o posicionamento para a pessoa, né, então isso acaba saindo do digital e vai além, porque é também igual você falou, tem muitas formas de comunicar. Então quando a gente faz um posicionamento, né, desenvolve um posicionamento para na verdade a gente vou até corrigir, que a gente não desenvolve um posicionamento para a pessoa, né, a pessoa tem o posicionamento dela, a gente apenas refina para que isso, seja mais captado, Vocês seja melhor formatam, né, esse visto. vocês É. formatam de acordo com o que tem que ser levado. Exatamente, para que ela consiga transmitir isso melhor. Então aí já envolve inclusive moda, né, porque como a gente trabalha com empreendedoras, então a gente tem também se a gente vai fazer um ensaio, por exemplo, de posicionamento de imagem, qual vai ser o cenário, qual vai ser a maquiagem, qual vai ser a roupa. Então hoje eu trabalho muito nessa vertente, muito com posicionamento, com brand de marcas também, porque inclusive foi a especialização que eu fiz quando eu concluí a faculdade. Então eu fiz a pós em docência, porque eu gosto muito de falar, de ensinar. Então eu fiz a pós em docência e também fiz, uma pós, um MBA em marketing e brand. Então por isso que hoje eu trabalho muito com marketing, com brand, que vai envolver posicionamento, esse tipo de coisa. Bacana. E você está aí no mercado há quanto tempo já, Emily? Bom, eu me formei mesmo em 2019, mas eu já trabalhava, já atuava antes disso, porque assim que eu comecei a faculdade, já tinha algumas pessoas que me conheciam. E aí essas pessoas me procuraram, por exemplo, para cuidar do Facebook delas, para cuidar no Instagram. Nessa época eu estava tão iniciando que eu não sabia nem como é que chamava essa função, esse trabalho que eu fazia, não. Só sabia que as pessoas me procuravam e eu fazia muito porque eu queria aprender. Até porque eu tinha meu trabalho, né, fixo, eu trabalhei durante toda a faculdade, então eu fazia mais porque eu queria aprender, ter essa experiência prática. Então, ano que vem eu vou fazer já 10 anos de atuação. Esse dia eu estava pensando que o tempo vai passando tão rápido, a gente Sim. não calcula. E aí, como eu iniciei muito antes, né, da minha Uhum. da de ser formada, então aí eu estava calculando esses dias, falando: "Nossa, ano que vem, 2025, eu vou fazer 10 anos já que eu estou nesse mercado, que eu escolhi a comunicação e que estou atuando E no mantém mercado". firme nela, né, Emily? Exatamente. E aí eu E a cada dia se especializando e procurando, né. sim, porque isso no nosso mercado, inclusive é um recado, né, que eu dou para quem quer iniciar nessa área, entendam, você vai estudar para sempre. Você nunca vai parar de estudar, porque é um mercado muito Muito dinâmico inovador, né, a mesmo. cada vez vem surgindo, né, novas Exatamente, possibilidades, mas isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas pensam que vão fazer uma faculdade agora, principalmente esses cursos que às vezes são muito práticos, "Ah, vou fazer, não preciso estudar mais", estudar, seja em qual curso for, né, Emily, é para a vida. Porque se a gente exatamente, quer, a gente tem que estar sempre reciclando, tendo conhecimento das coisas novas que vão surgindo, até mesmo para poder levar o melhor para o cliente, né, da gente. exatamente. Eu brinco assim que quando eu estava na faculdade, eu falava assim: "Ai, tô doida para parar de estudar, que eu tô tão cansada", e nunca parei até hoje, né. Eu formei em 2019, de lá para cá o quê? Eu fiz 2 pós-graduações e curso é muito curso. Se eu for pegar uma lista e escrever todos os cursos que eu já fiz, é difícil até para listar, porque é curso, é evento, é mentoria, são muitas coisas que a gente tem que fazer, porque é um mercado muito constante e a gente não é só você que o problema é que não é só você querer estudar para se destacar, você tem que estudar para continuar existindo no mercado também, Sim. porque o que eu sei hoje, daqui, por exemplo, 3 anos, já vai ter sido substituído. Já não vai funcionar mais da forma que eu sei hoje, e não vai trazer o resultado com as informações que o que eu sei fazer hoje. Então daqui a Certo. 3 anos eu já tenho que saber outras coisas. Então é um mercado também que renova, né, muito o conhecimento e muito rápido.
Exatamente. Renova muito, muito conhecimento, tem muitas coisas novas, então isso inclusive, impacta muito na questão de quem faz faculdade mesmo, porque quando a gente forma, a gente tem, igual eu citei algumas áreas de especialização, mas a verdade é que essas são só as principais, e aí você vai ver no mercado que tem pessoas que se especializaram, assim, em diversas áreas, em muita coisa diferente, né, foi Uhum. cada um para um lado. Justamente porque quanto mais rico o mercado fica de variedade, de opções, maior o número de pessoas se especializando, de fazendo coisas diferentes, então fica muito mais diverso. Certo. E você deixou aí começou a deixar esse recado de que então o principal é de estudar, né, que vai ser constante para a vida. Mas o que mais você falaria para quem tem pensado em fazer publicidade? O que que você levaria de mensagem para essas pessoas? Eh, eu acredito, assim, alguns pontos, né, que eu posso deixar de mensagem, que eu posso citar. A questão de entender que, como eu citei anteriormente, o mercado ele tem os seus problemas. Ele não é glamuroso como as pessoas, né, pregam, como muitas pessoas acreditam. Mas outras profissões também vão ter os seus problemas, né? Nenhum mercado é perfeito. Eh, a questão é você entender, você analisar se realmente aquilo faz sentido para você, se você gosta, se você tem aptidão, porque o que eu falo, se você faz uma coisa que gosta, eh, eu não vou dizer que aí tem uma frase até que fala assim, que se você escolher fazer o que gosta, não vai ter que trabalhar um dia sequer na vida. Eu nem gosto, porque não é verdade. Não é bem assim. Mesmo que a gente faça o que a gente gosta, existem tarefas dentro daquela função que a gente não gosta tanto, que são Sim. tarefas mais chatinhas e a gente vai precisar fazer. Mas isso não tira o brilho da gente estar exercendo a profissão que a gente realmente gosta. Então, se a pessoa sente que aquilo é para ela, ela acredita de verdade, ela vai desempenhar com muito mais qualidade, do que uma pessoa que faz o que não gosta. Então, assim, pode ter certeza que a pessoa vai se encontrar no mercado. Ela vai desde a faculdade, inclusive o mercado da comunicação, seja a pessoa escolher publicidade e propaganda ou escolher marketing, por exemplo, uma das vantagens de não ser regulamentado é que você pode começar a exercer muito antes de formar. Se você entrar hoje no primeiro período, você já pode procurar um estágio na área, ou você já pode, né, procurar trabalhar no digital de alguma forma. Você não precisa esperar você se formar para começar a exercer. Então, essa é uma das vantagens. Então a pessoa é interessante que ela comece já, que ela procure a prática ainda no inicinho do curso, porque ela já vai estar vivendo aquilo ali e ela vai Já descobrir vai qual é a área direcionando, dela. né, já vai se Exatamente, porque direcionando. imagina você se formar para depois você ficar olhando todas as opções de especialização que tem, pensando qual área, para qual área será que eu vou? Não, se você iniciar a prática desde o primeiro período, você provavelmente vai passar por muitas áreas, você vai experimentar todas elas. Na faculdade, inclusive, a gente experimenta, a gente tem laboratório de rádio, laboratório de TV, laboratório de fotografia, então a gente experimenta muitas áreas e isso dá um norte muito bom. Mas é bom que Uhum. você tente já se inserir no mercado, para melhorar a sua prática, para melhorar o seu autoconhecimento na profissão e para que você também já vá construindo o seu nome desde cedo. Bacana. Emily, gostaria de te agradecer. Muito obrigada por você ter participado aqui do podcast. Foi um prazer te receber. E aí, espero que a gente tenha, né, possibilidade de conversar aí mais vezes sobre esse universo que é tão rico e que tem crescido tanto. Imagina, o prazer foi meu, fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, de levar o conhecimento, porque realmente, como eu falei, é uma profissão, né, uma área onde as pessoas têm muitos estereótipos, e esses estereótipos prejudicam a gente no exercício da nossa profissão e prejudicam também as pessoas que querem entrar nesse mercado, e muitas vezes não entram, por informações incorretas, né, Por que acreditar que recebem. talvez não se encaixam. Exatamente. Então, fico à disposição, se quiser me convidar mais vezes, vai ser um prazer vir, vai ser um prazer participar. Que ótimo. E é muito importante que a gente leve a informação, a gente ajuda quem está nesse momento, e isso que você falou é muito importante também de estar aberta para as pessoas que tenham dúvidas.
te procurar, né, para tirar dúvida, para conversar mais. Essa entrevista, Emily, ela é uma parte muito importante do processo de orientação profissional. Sim. Então, quando a gente faz um processo de orientação no consultório, ele é trabalhado todo um autoconhecimento, né, individualizado, e muitas vezes pode ser realizado também em grupo, dependendo da modalidade, mas essa parte da entrevista, ela é muito importante. E eu sempre friso para, né, para o orientando que me procurou fazer. Muitas vezes, pela correria do dia a dia, eles não têm o tempo necessário, ou talvez não Sim. encontrem um profissional que vai falar dessa forma, né, de uma forma leve, levar essa informação. Por isso que eu resolvi criar o podcast, pela importância dessa informação chegar, né, Sim. a quem está É, precisando desse tipo de conteúdo no momento. inclusive, Paty, eu queria te parabenizar pela iniciativa, porque eu achei assim fenomenal você fazer um podcast para complementar um trabalho que você já realiza. E até porque você faz a orientação profissional, mas eu entendo que o seu podcast ele está assim no mundo. Ele está lá também disponível até para quem de repente não está fazendo a orientação com você. Exatamente. Então pode ser que mais e mais pessoas vão ter acesso a isso e é fundamental, porque uma coisa que hoje eu tenho esse entendimento de olhar para trás e ver, né, as pessoas mais jovens, os adolescentes, né, os jovens, é que muitas vezes nem todos eles vão ter, assim, vão olhar para uma área, para uma coisa e falar: "É isso". Igual eu tive, eu olhei e mudei de ideia, abri mão de todas as outras ideias que eu tinha de formação, eu falei: "Não, é isso, agora eu achei, agora eu encontrei". Mas isso não acontece com todos os jovens. E muitas vezes existe uma cobrança tão grande da família e da sociedade, daquela pessoa escolher, que ou ela vai escolher qualquer coisa ali que às vezes não tem nada a ver com ela e depois ela vai se frustrar lá na frente, ou muitas vezes ela vai abrir mão. Ela vai escolher e vai pensar algo tipo: "Ah, esse negócio de faculdade não é para mim, esse negócio de construir uma carreira não é para mim", simplesmente, mas é porque ela não entendeu, não identificou qual seria o melhor caminho para ela, e muitas vezes isso lá na frente, na vida da pessoa, daqui uns anos, vai ter consequências, né, ela vai talvez ter que abrir mão de sonhos dela, porque ela não vai poder conquistar. Verdade, Entendeu? Então, assim, verdade. é uma coisa que tem consequências ao longo do tempo, muito negativas, né, tanto fisicamente, né, assim, na construção da carreira da pessoa, dos bens, na construção da vida dela, e também psicológica, porque ela talvez vá se sentir muito mal. Sim, com certeza. Obrigada. E aí o podcast foi realmente construído com esse objetivo, para ser algo que alcance, porque a gente sabe também que não são todas as pessoas que fazem um processo de orientação profissional, Sim, então é para ter realmente esse alcance, para estar disponível para quem tiver interesse de conhecer mais sobre cada uma das profissões que a gente está trazendo, e ainda tem muita profissão para a gente trazer e a gente vai trazer. E aí eu gostaria mesmo de te agradecer e agradecer também a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigada e até o próximo podcast.